Houve um tempo em que as florestas eram impenetráveis e os segredos eram forjados no fogo. Sejam bem-vindos a Crônicas Ocultas. Aqui falamos sobre histórias que nunca te contaram. E hoje vamos falar sobre o Coração do Ferro. No coração do reino de Eldória, onde as montanhas tocavam o céu e os rios eram como veias de prata, existia um vilarejo que ninguém ousava visitar. Diziam que ali vivia um homem que não era apenas um ferreiro, mas um mestre da própria essência do metal. Seu nome era Eldred. Ele não forjava espadas para a guerra, nem armaduras para a glória. Eldred forjava objetos de beleza e utilidade, tão perfeitos que pareciam possuir vida própria. Uma fechadura que nunca se quebrava, uma dobradiça que nunca rangia. Mas seu maior segredo estava guardado às 7 chaves. Ele não usava apenas ferro e fogo. Ele usava a própria terra, o sopro dos ventos e o sussurro das árvores. Seus olhos, da cor do aço temperado, viam o que os outros não podiam. Mas a paz de Eldred estava prestes a ser interrompida. Do castelo do rei, um mensageiro chegou, montado em um cavalo negro como a noite. O brasão real brilhava em seu peito, um leão dourado rosnando para o mundo. Ele trazia uma ordem do próprio monarca. Eldred foi convocado para o castelo. O rei, em sua arrogância e medo, desejava algo que apenas as mãos do ferreiro poderiam criar. A jornada até o castelo foi longa e cheia de silêncio. Eldred, acostumado à solidão de sua forja, sentia-se um estranho em meio à grandiosidade opressiva da corte. O salão do trono era vasto, mas frio. No alto, um homem que já fora forte agora parecia envelhecido e fraco, seus olhos cheios de uma ganância que Eldred reconhecia bem. O rei Roderick estava morrendo, não de doença, mas de medo de perder o que tinha. "Ferreiro!" A voz do rei ecoou, fraca mas imperiosa. "Dizem que você pode criar coisas que outros homens nem sonham. Eu preciso da sua arte, não para a guerra, mas para a eternidade. Eu quero que você forje um objeto que proteja o meu coração. Não uma armadura comum, mas algo que guarde a minha vida, que a mantenha pulsando para sempre. Eu quero o Coração de Ferro." E Eldred olhou nos olhos do rei e viu a sombra do desespero. Ele sabia que o rei pedia era perigoso, uma magia antiga que não deveria ser despertada. Mas ele também sabia que não tinha escolha. Recusar o rei significaria a morte. "Eu posso tentar, meu senhor", respondeu Eldred, com a voz firme. "Mas tal criação exige um sacrifício. Não de sangue, mas de essência." O rei assentiu, sem entender as consequências, apenas com a promessa de vida eterna. Eldred partiu. Ele não precisava de minérios comuns. Ele precisava de elementos infundidos com a própria magia da terra. Sua primeira parada foi nas profundezas da Floresta Sombria, onde as árvores eram antigas e os caminhos eram labirintos de raízes. Ali, ele procurava a seiva da árvore-mãe, um líquido tão raro quanto o ouro, que dava vida a tudo o que tocava. O ferreiro escalou montanhas que pareciam tocar as nuvens, seus passos ecoando no silêncio do topo do mundo. Em uma caverna escondida, sob a luz de um raio de sol, ele encontrou o cristal de gelo eterno, que nunca derretia e continha a força do inverno. Esse elemento daria ao Coração de Ferro a capacidade de resistir ao tempo e à corrupção. Finalmente, Eldred enfrentou o deserto de cinzas, onde a terra era estéril e o calor era insuportável. Ali, no coração de um vulcão adormecido, ele extraiu o minério da forja dos ancestrais, o metal mais puro e resistente que existia. Com esses elementos em mãos, a verdadeira jornada estava prestes a começar. O ferreiro estava pronto para o seu maior desafio. De volta à sua forja, Eldred começou o trabalho. O ar estava pesado com o cheiro de suor, fumaça e a própria essência dos elementos mágicos. Ele misturou a seiva da árvore-mãe com o minério ancestral, usando o calor do vulcão e o frio do cristal para temperar o metal. Cada batida de seu martelo era como um compasso em uma sinfonia de poder e perigo. A forja parecia viva, as chamas dançando em cores estranhas e vibrantes. Faíscas voavam como estrelas cadentes e o ar vibrava com a energia concentrada. Eldred estava exausto, seu corpo queimado e arranhado, mas seus olhos continuavam fixos no metal incandescente. Ele estava moldando o próprio destino do reino, e o peso dessa responsabilidade estava gravado em seu rosto. Finalmente, após dias e noites sem descanso, o Coração de Ferro estava pronto. Não era um órgão humano, mas uma intrincada fusão de metal e cristal, em forma de um coração pulsante. Ele brilhava com uma luz própria, emitindo um zumbido constante, como uma canção de ninar antiga e poderosa. Eldred olhou para a sua criação com uma mistura de orgulho e medo. Ele criara algo que não pertencia a este mundo. Eldred retornou ao castelo e apresentou o Coração de Ferro ao rei. Os olhos do monarca brilharam com uma ganância insaciável.
É perfeito, ele exclamou, com a voz tremendo de emoção. Agora eu viverei para sempre. Ninguém poderá me derrubar. O rei segurou o coração de ferro contra o peito, sentindo sua energia pulsar e preencher seu corpo enfraquecido. Mas o ferreiro sabia a verdade que o rei ignorava. O coração de ferro não dava vida eterna ao corpo, mas prendia a alma do seu portador ao objeto. O rei, em sua arrogância, estava trocando a liberdade de sua alma pela ilusão de poder. Este coração garantirá que o seu legado nunca seja esquecido, meu rei, disse Ealdred, com uma voz cheia de tristeza e sabedoria. Mas lembre-se, a verdadeira eternidade não está em viver para sempre, mas em deixar uma marca positiva no mundo. O rei, incapaz de entender a lição, segurou o coração de ferro com força, sentindo sua essência se fundir com o metal. Ele continuaria a governar por muitos anos, mas sempre com o medo constante de perder o objeto que guardava sua vida. O segredo do coração de ferro foi esquecido pela história, mas a lenda de Ealdred e de sua criação mágica continuou a ser contada, de geração em geração, como um lembrete de que o poder verdadeiro não está em fugir da morte, mas em viver uma vida que vale a pena ser lembrada. E nas noites de silêncio, dizem que ainda é possível ouvir o som rítmico do martelo na bigorna de Ealdred, forjando segredos que nunca serão revelados. Siga Crônicas Ocultas para ficar por dentro das histórias que nunca te contaram.